Olá, meus amigos, bem-vindo a todos ao Delta Economics. Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o André Amaral. Para quem ainda não me conhece, eu sou economista, sou mestre em análise de dados e finanças e agora sou doutorando em macroeconomia. E esse vídeo vai ser um vídeo prático pra caramba. Para quem curte programação, certamente vai gostar muito. É um vídeo que eu já estou devendo já tem um tempo. E hoje, essa semana eu consegui parar para fazer e montar direitinho. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Primeiramente, pessoal, antes de a gente entrar no conteúdo do vídeo, avisando, esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais longo, vai ser um vídeo um pouquinho mais trabalhoso, mas eu tenho certeza, cara, que vocês vão curtir bastante. Para quem gosta aí de análise de dados aplicada, cara, vai ser sensacional. Vocês vão gostar bastante. Então, eu peço que, caso você goste do conteúdo, que você curta, compartilhe com seus amigos também, porque eu tenho certeza que é um conteúdo bastante enriquecedor. E antes, mais uma vez, de começar o vídeo, eu quero só deixar aqui para todo mundo, né, o meu muito obrigado. O vídeo Simulação de Monte Carlo bateu 1.000 visualizações. É um pequeno passo ainda, é muito pouco, mas, cara, pra mim já valeu. Embora tenha poucos likes ainda em relação à quantidade de visualizações, poucos inscritos ainda, cara, mas valeu. Se uma pessoa já estivesse absorvendo o conteúdo, estivesse aproveitando, pra mim já valeu a pena. Então, eu não tenho pretensão de viver disso, cara, não preciso disso. O meu objetivo aqui, literalmente mesmo, é disseminar o conhecimento, dividir um pouco daquilo que eu aprendo, né? E aprendi, do que eu vou aprender com certeza, porque a gente nunca sabe tudo. A vida é uma escola enquanto ela dura, né? E não faz sentido você absorver conhecimento se você não for repassar. Então não adianta nada. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. Não se esqueça de compartilhar e curtir aí, se inscrever no canal, porque isso é importante para que o vídeo alcance mais pessoas. Beleza? Pessoal, qual é o vídeo de hoje? Regressão logística. Nós já discutimos a regressão linear, foi muito assim, bem princípio mesmo. A regressão linear que eu coloquei aqui em todos os vídeos é muito básica, tem muita coisa ainda que poderia ter sido feita. Dá para explorar muito mais a parte de distribuição normal e depois a distribuição normal dos erros e tal. Mas era só para ter uma ideia e eu prometi que eu faria um vídeo também introdutório, óbvio, na parte de regressão logística, né? E é justamente esse o vídeo que eu quero compartilhar com vocês. Então, já adianto, é o vídeo longo. Bom, vamos lá. Pessoal, o que é então a regressão logística, né? Qual a diferença da regressão logística, regressão linear, quando você vai aplicá-la, quando você vai aplicar uma ou outra, né? Bom, primeiramente a regressão logística, ela é ideal para quando a sua variável, a variável que você quer prever, né? Ela for uma variável binária, né? Ou seja, ela pode assumir ali dois valores, né? 0 ou 1, certo? Então, basicamente para que ela funcione. Mas qual o racional disso aí, né? E não há melhor maneira de explicar mostrando o gráfico, né? E a fórmula matemática também, que eu espero que vocês consigam visualizar legal aí na tela de vocês. Então, na regressão linear, basicamente, a sua variável, a variável que você quer prever, né, a sua variável preditiva, ela pode, né, literalmente assumir qualquer valor, porque ela vai ser uma variável contínua. Entretanto, na regressão logística, isso não pode acontecer. Por quê? Porque como ela parte do pressuposto de uma probabilidade, então é natural que a probabilidade ela basicamente vai de 0 a 100%. Ou seja, ela vai de 0 a 1. Então, na regressão logística, ela precisa, né, ficar nesse range aí, né, nesse intervalo, que é de 0 a 1, para que assim você tenha a sua probabilidade calculada, né? Então, basicamente, o princípio da regressão linear ele vai permanecer. Só que qual é a diferença? Como você pode perceber no gráfico, então, na regressão linear, que é essa reta aqui em azul, você pode perceber que ela começa ali abaixo de zero e ela pode passar além de 1, né? O que não pode acontecer na regressão logística. Por isso que ela assume essa curva que a gente chama de sigmoide, né? Essa curva que parece um S, né? Porque ela parte ali da ideia de logaritmos e tal.
A fórmula matemática vai ser basicamente isso aqui, a probabilidade de 1 sobre 1 mais o E de Euler, né? Menos no expoente, claro, né? Aí entra a ideia, né, do intercepto mais o coeficiente angular mais multiplicado pelos parâmetros e tal. Ou seja, você pode perceber que no expoente é mais ou menos a mesma ideia no caso, né, da regressão linear. Então é basicamente isso. E nesse sentido, você vai ter no seu resultado final uma probabilidade que vai ser de 0 a 1. Agora, vamos para o R, que é lá que a gente vai entender como o negócio vai funcionar. Lembrando, eu vou deixar para vocês, caso vocês queiram replicar, o dataset que eu vou usar aqui, né, no meu conjunto de dados, e vou deixar o código também para que vocês consigam replicar. Qual que é o ideal? Cara, replique isso aqui umas 50 vezes, mas entendendo. Então acompanha direitinho o vídeo, vai vendo o que eu fiz, né? Eu não vou programar agora, porque isso ia ficar muito maçante. Então eu já vou deixar pronto, certo? E vou deixar no meu GitHub o código para você ir lá, baixar e ir refazendo, e percebendo ali aquilo que eu fiz e tal. Outra coisa que eu preciso falar e que eu não posso deixar passar isso, não posso deixar passar isso em branco, porque é muito importante, é fundamental. Cara, nessa área, assim, nem só em economia ou estatística e tal, mas principalmente nessa área de data science ou data analytics, cara, se você não fala inglês, se você não tem um domínio ainda, eu sugiro muito, cara, de coração mesmo, que você busque aprender o quanto antes, procura um professor, uma escola, ou, cara, aprenda por si próprio, mas é muito importante. Porque, cara, tudo que sai nessa área sai sempre em inglês, né? Então, difícil pegar. Tem muito conteúdo bom em português, mas são conteúdos que já tá ali, de uma certa forma, que já é explorado, né? Então, você pode perceber, até o meu código está todo em inglês, porque, cara, eu trabalho assim, então acaba ficando dessa forma. Então, se você não tem o domínio do inglês, você vai ter um pouco de dificuldade aqui, mesmo comigo aqui falando e tal. Então, cara, é um conselho que eu deixo, beleza? Bom, primeira coisa que tem que fazer agora no R, né? Caso você não tenha familiaridade, eu espero que você já tenha alguma, mas caso não tem problema, que a gente vai no passo a passo. Bom, primeira coisa é você avisar o R onde você vai trabalhar. Bom, então onde que a gente vai trabalhar aqui? A primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente vem ali em Session. Até o meu Mac tá em inglês, né? E eu preciso dizer pro R qual o diretório que a gente vai trabalhar, certo? Então, basicamente, o diretório que a gente vai trabalhar, então vou escolher o diretório aqui. Eu já tenho, claro, né? Ele está no meu HD. E você vai salvar o arquivo e você vai ter que avisar o R onde ele está. Então eu já tenho aqui e tal, beleza, é aqui que a gente vai trabalhar, esse é meu diretório. Você pode perceber que nesse lado esquerdo, aqui, nesse lado direito aqui, que você pode perceber, ele já traz o diretório ali certinho que é onde você vai trabalhar. Nesse caso, da maneira que está aqui, eu nem precisaria, eu vou deixar assim para não ter dor de cabeça. Aliás, não, eu vou até tirar, porque assim a gente vai ter com certeza dor de cabeça. Mas se você não quiser passar o diretório, você pode passar simplesmente ali o data frame, né, que vai ser essa variável que você está criando, é a função, né, que é o read CSV, que o arquivo vai estar em CSV, e o local direto no R onde ele está, e você não precisa escolher o diretório e tal. Mas se você fizer como eu fiz, você nem precisa de tudo isso que está aqui, você pode simplesmente só passar dessa maneira, que ele já vai achar, porque ele já está no diretório, então ele já sabe onde ele está. Então vai pegar pelo nome, né? Então a gente vai. Ele já aceitou, então a gente já percebe ali, já criei a minha variável data frame, né? Então a gente pode perceber aqui desse ladinho aqui, vou trazer mais para cá para que vocês consigam visualizar. Então, que é o meu data frame, né? Ele tem 32.561 observações e 16 variáveis, né? Na teoria, na prática mesmo, vocês vão perceber que existem só 15 variáveis, né? Uma é uma variável que já vem nesse conjunto de dados que a gente vai deletar, porque é uma variável X, que é como se fosse um indexador, que o R já traz isso. Então a gente vai perceber que a gente vai deletar. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Vamos dar uma visualizada, pelo menos na parte de cima desse dataset, né, desse conjunto de dados, para a gente perceber ali, dar uma olhada com o que a gente está lidando, né? Então, a gente já consegue perceber aqui aquela variável que eu falei, né? Então, deixa eu até trazer mais para cá para que vocês consigam visualizar legal. Ó,
Então essa variável x aqui, eu não preciso dela, porque ela é um indexador e o R já vai trazer, o R já traz ali o seu indexador automático, então eu posso simplesmente excluir essa variável, certo? E que a gente tem ali, tem tipo de empregador, né? Type of employer, por isso que eu falei da importância do inglês, né? Porque o dataset está em inglês. E entre outras coisas, traz ali estado civil, ocupação, relacionamento, raça, sexo, ganho de capital e tal, horas trabalhadas. Depois eu tirei esse dataset do Kaggle, né? Que é um site muito legal para quem gosta aí de data science, de ciência de dados e análise de dados e tal. E muito conteúdo bom para você baixar lá, caso você queira, né? E lá ele explica o que é cada variável aqui para a gente adiantar. Eu não vou me alongar muito em cada variável. Mas beleza, o mais importante agora, que nós já vimos aqui, é que eu preciso deletar essa variável x que não tem sentido para mim, eu não preciso dela. Então, beleza. Para fazer isso, eu vou usar uma livraria que a gente chama de dplyr, né? Caso você não tenha, só tem que instalar, né? Então, sei lá, install packages. E assim, o que é muito importante, aquilo que você não souber no R, cara, o Google é um grande professor. Mas o que a gente precisa entender? Nessa parte de programação, se você não souber o que perguntar de um modo preciso, cara, você vai se enrolar e não vai achar a resposta. Então, hoje, com o nível de informação que a gente tem, você precisa saber o que perguntar de modo preciso, né? Então, se você não souber alguma coisa, você joga no Google e certamente você vai achar a resposta que você precisa, né? Então, Stack Overflow, esses sites são muito bons e tem muita gente que manja muito, que sempre posta conteúdo lá e responde. Então, baixei o meu dplyr, né? Então, o que eu vou fazendo aqui, ó? Então, eu estou criando recriando, no caso, né, a variável DataFrame, vou selecionar o meu próprio data frame, o meu conjunto de dados, menos a variável x, que é a que eu não quero. Então eu vou passar, beleza, agora eu quero visualizar novamente para ver se essa variável foi embora. E aí, como vocês podem perceber aqui, se a gente der uma olhadinha melhor, ó, a gente vai perceber que aquela variável já não existe mais, ela foi embora. Então, funcionou aquilo que era que eu tinha planejado, deu certo. Eu posso fazer a melhor, já sei, eu vou diminuir um pouco esse lado, que a gente precisa menos. Trago esse aqui mais para cá. E acho que vai ficar mais fácil para a gente visualizar. Boa, legal. Aí, beleza. Beleza, vamos lá. Então, já eliminamos isso. Então, vamos seguir em frente. Beleza, agora vamos tirar algumas estatísticas, né, desse conjunto de dados. Vamos dar uma olhada na estrutura desses dados. Vamos dar uma olhada no resumo estatístico dele, né? E depois a gente dá mais uma olhadinha ali no na cabeça dos dados ali, né? Então a estrutura que a gente pode perceber, então a gente olhar cada variável, de novo, ali tem ali 32.561 observações, né? De 15 variáveis, a gente já deletou aquela variável que a gente não precisa. A gente tem idade, que é integer, né? Que na verdade é número. Temos tipos de employer que tá. Como você pode perceber, como ele está ali escrito ali, né, por extenso, então ele tá trazendo como character, né? Mas você pode perceber, e você irá perceber, melhor dizendo, que à medida que nós formos aí avançando, você vai perceber que o ideal como a gente vai trabalhar com variáveis ali que assumem um certo número ali de condição, então a gente vai precisar transformar essa variável de character para fator, né? Vai precisar ser um fator, mas a gente vai fazer daqui a pouco. Então, aí temos lá os, né, raça, que também traz a mesma coisa, o sexo, ganho de capital, horário, país e tudo, né? Então você pode perceber, muitos estão em integer, né, que já são números, e essa a gente não vai mexer. Na regressão lógica você pode usar como variável explicativa tanto a parte numérica, variável contínua, né? Ou variável binária também, o fator, né? Que assume ali alguns valores, né? Dentro ali algumas possibilidades. Então, beleza. Qual é a variável, então, que a gente vai querer prever, né? Que é a mais importante, que eu já deveria até ter mencionado, vou mencionar agora, que é essa variável income. O que quer dizer income? É a renda. Então, o que eu quero saber, na verdade? Então, esse conjunto de dados está segregado entre pessoas que ganham mais de 50 mil dólares por ano e pessoas que ganham menos de 50 mil dólares, né? E é isso que a gente vai tentar prever. Então, a gente tem um conjunto de dados, a gente vai prever ali dessas pessoas, ou pelo menos testar esse modelo para ver o quão acurado ele é, para criar ali, né, previsões, né, dado
um conjunto de características daquele indivíduo, a gente consegue prever ali o quanto que ele ganha, né? Então essa é a ideia do modelo, né? Então, beleza. Então, o que a gente quer prever é a variável income, que significaria ele, a receita, né? Vamos tirar um resumo estatístico do negócio, vamos dar uma olhada. Ele vai trazer por cada variável, né? Então, para não deixar muito complexo, ele traz ali mínimo, primeiro quartile, se eu não me engano em inglês, né? Quartile, em português, desculpa. Aí ele traz a mediana, né, a média de cada variável, né, o third quartile e o valor máximo de cada variável. Você pode fazer análise com calma depois. E vamos dar uma visualizada agora no que a gente chama, né, de valores ali inexistentes, né, ou aqueles espaços que às vezes vêm incompleto, né. Por que isso é importante? Que nesse caso a gente está trabalhando com um conjunto de dados relativamente grande. Claro que é normal trabalhar com conjunto de dados assim, muito maior do que isso, né? E na maioria das vezes são dados que às vezes não cabem nem sequer no Excel. Então, às vezes ele vem de outra base de dados, como por exemplo lá o SQL, né? O SQL, que o pessoal chama também, e que são muito mais robustos, né? Então vamos dar uma olhada. Existe essa livraria chamada Amélia, que é uma livraria muito legal e ela vai te ajudar a você identificar essas variáveis que estão incompletas, né? De uma maneira gráfica também, cara. Então é muito legal. Ela ajuda bastante. Então, basicamente, eu vou pedir que o Ari imprima isso, né? Que é um mapa, né? De falhas, né? Então ele vai me trazer, ele vai criar um vetor ali com as cores, né? Amarelo e preto. Eu não vou colocar legenda, só para a gente dar uma olhada mesmo, para a gente conseguir visualizar. O que é interessante para a gente perceber é que ele. Bom, olha só que interessante. Ele trouxe, né, o valor, o gráfico completamente preto. Na teoria, se tivesse algum valor assim em branco, ele traria ali alguns riscos amarelos, né? Mas não foi o caso. Ele trouxe tudo preto, ou seja, ele leva a crer que não há valor ali perdido, né? Então, na teoria, o dataset tá pronto, a gente pode trabalhar. Mas eu sei mesmo que não tá, com certeza a gente precisa investigar um pouquinho mais. O que será que aconteceu? A gente vai ver daqui a pouco. Eu já conheço os dados, mas você também saberia, caso não percebesse agora, o que seria normal. Quando eu peço para ele fazer aqui, ó, a somatória dos valores que estão em NA do meu dataset, que é basicamente essa função está fazendo isso, ela está pedindo o somatório dos valores que não são, que são not applicable, né, que não são existentes, do meu conjunto de dados. E ela trouxe zero, ou seja, não tem. O que significaria que, bom, beleza, tá legal, é isso aí mesmo. Então vamos ter que começar a limpeza dos dados, né? Que na verdade quem trabalha com análise de dados ou ciência de dados percebe que você gasta muito mais tempo preparando o seu conjunto de dados e fazendo a limpeza dele do que propriamente montando algum modelo ali de inteligência artificial, né? Ou de aprendizagem de máquinas, que são algumas linhas de código mesmo que você monta, né? A parte mais trabalhosa certamente é a limpeza, né? O tratamento dos dados, né? Então, beleza. Vamos lá, começar a limpeza dos dados, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos checar. Eu não vou limpar literalmente todas as minhas variáveis, porque a ideia é ensinar como que funciona mais ou menos o modelo. Você pode fazer isso depois com calma, mas eu vou te dar o caminho das pedras. Fique tranquilo. Então, a primeira variável que eu quero pegar é a variável tipo de empregador, que é uma variável que já faz parte do nosso conjunto de dados. Então, eu quero trazer uma tabela, que a gente vai chamar de table, é uma função que já existe no R, né? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, meu data frame, certo? O que significa esse cifrão aqui, né? Ele vai amarrar a uma das variáveis que pertence ao nosso conjunto de dados, né? Eu vou até digitar de novo, que é para vocês conseguirem aí visualizar de modo mais fácil. Eu só vou fazer isso dessa vez e você já vai perceber. Quando eu coloco o df e eu coloco o cifrão, percebe que ele já traz a variável que eu quero, né? Então eu já sei que é tipo de empregador, que é logo a primeira. Já coloco aqui. Vamos dar uma olhada nessa tabela. O que a gente consegue visualizar aqui? Primeira coisa que você já sacou. Olha só, ele traz um ponto de interrogação. O que significa esse ponto de interrogação? Bom, eu também não sei. Então é uma falha dos dados. Então a gente vai ter que tratar isso daqui a pouco.
para que isso não aconteça, porque eu também não sei o que é isso. Depois eu percebo ali que nós temos como tipo de empregador governo federal, governo local, never worked, ou seja, nunca trabalhou, private, né, seria privado, self-employed, que seria autônomo, né, aí, autônomo não em corporações, governo do estado, né, e sem pagamento. Então, quando você olha aqui, se a gente vai trabalhar e converter esse conjunto de dados para um fator, ou seja, para que ele assuma algumas possibilidades apenas, não faz sentido eu ter tantas possibilidades assim. Dá para reduzir. Então vamos pensar juntos ali como que a gente pode reduzir isso. Bom, nunca trabalhou e without pay, que seria sem pagamento, é basicamente a mesma coisa. O indivíduo que nunca trabalhou e o indivíduo que não tem receita, cara, não trabalha, certo? Então a gente pode juntar esses dois, essas duas condições, né? Assim como também governo local, governo do estado, né? Autônomo também, pouco importa se ele está em alguma incorporação ou não, autônomo é autônomo. Daria para a gente juntar essas variáveis. Como que a gente vai fazer isso? Assim como excluir provavelmente essa variável, dependendo, né, se ela é relevante para o nosso conjunto de dados ou não. Como que a gente pode fazer isso, né, juntar esse conjunto de dados? Aí entra algo um pouquinho mais complicado, que para quem nunca usou o R, certamente aqui não, porque você vai observar o que eu fiz, talvez fique um pouquinho mais, espero que fique um pouco mais fácil. Mas para quem não tem muita experiência, vai ter um pouco de dificuldade. Eu vou tentar explicar o máximo possível, porque você tem que criar uma função, certo? Mas não é nada assim tão complexo. É algo factível que se você conseguir absorver o que eu vou mostrar aqui, vai ficar fácil. Vamos lá. O que eu vou fazer então para criar essa função, para conseguir juntar essas duas condições, né? Primeira coisa, eu vou criar uma variável nova e eu vou chamar ela de unemployment ou só unemp, que é o que eu vou colocar aqui, que significa unemployment, que significa desempregado. Se você quiser colocar em português também, cara, sem problema. Eu não aconselho, porque é muito comum que você vai se deparar com muito inglês no seu cotidiano. Então, cara, é melhor que você já vai se adaptando. Então, eu nomeei dessa forma, né? Então, estou criando uma variável nova e vou criar uma função que eu chamei de job, certo? E aí eu vou começar a desenvolver a minha função. E a minha função, eu vou criar essa função, né? Então, ela job, que ela vai ser a condição que ela é hoje, né, da minha variável, que é character. E eu vou, o que eu vou dizer é o seguinte, eu falo, ó, se job, que seria o trabalho, que é a minha função, se ela for igual never worked, ou seja, nunca trabalhou, e se job, né, que seria o nome da minha função, for também without pay, nesse caso, esse tracinho aqui, ele significa ou, tá? Então, se never worked, ou nunca ou não tem pagamento, então eu quero que ele me retorne, que está aqui, return unemployed, ou seja, unemployed, desempregado, certo? Else, se não, eu quero apenas que ele retorne job, que vai ser o seu valor original. Basicamente isso que eu quero. Vou rodar essa função. Beleza, rodei a função. Que nós temos aqui? Bom, a função entrou. Pelo menos é o que a gente consegue perceber, porque a gente consegue perceber aqui, ó, function, unamp. Beleza, descrição ali, job é o nome da função, ok. Só que eu preciso aplicá-la no meu conjunto de dados. Só antes de continuar, pessoal, só peço desculpas, eu estou um pouco resfriado. Então, você pode escutar um pouco mais fanho e tal, que eu tô com o nariz um pouco bloqueado, mas nada que impeça do vídeo, tá? É só para justificar mesmo. Então, beleza. Para aplicar essa função no meu conjunto de dados, basicamente, então eu vou, de novo, eu vou trazer, né, aquela minha variável. Então, de novo, como eu expliquei aquela outra vez, então lá eu coloco o data frame, né, o cifrão que é para trazer, escolher a variável, type of employer, e vou usar essa função que já está ali, que já é uma função já existente do R, eu não criei, que é o sapply, que é aplicá-la, né, a minha nova função, ou melhor ainda, né, a minha nova variável, né, aquela que já contém a função criada, você pode perceber. Então eu trago data frame, né, o type of employee, e como você pode perceber, a variável nova que eu criei, lembra que ela chamava unamp, que ela já está aqui, ó, que é unemployed. Então eu vou trazê-la
para cá. E vou substituir não vou substituir por type employer, mas eu vou adicioná-la lá, né? Então, para a gente visualizar se tudo deu certo, eu vou trazer aquela mesma tabela que eu trouxe anteriormente, né? E a gente vai visualizar. Então você pode perceber, de acordo agora com a nova função, que é exatamente aquilo que eu criei, o que eu tenho? Continua o ponto de interrogação, mas aquele conceito de never worked ou without pay já sumiu. Por quê? Porque ele foi incorporado simplesmente pelaquela nossa função criada, que seria unemployed. Então, beleza. Vamos seguir em frente. O que eu tenho também? Que nós já tínhamos visualizado, né? A questão dos governos, né? Local e governo estadual. Se você quiser colocar governo federal também junto e dane-se, enfia tudo no mesmo bolo, cara, fica a seu critério. Eu separei, mas você pode colocar. Então, vou ter que criar uma outra função. Então, primeiro eu vou criar uma variável, né? Que eu vou chamar de state in local gov, né? Que eu vou abreviar como slgov. A minha função vai chamar job underscore one, né? Seria o job ali, traço 1. Ela vai trazer a condição estrutural já da variável, que é character, né? Então, se job1, que é a minha nova variável, for igual a state government, ou state gov, ou local gov, então eu quero que ele me retorne slgov. É basicamente isso. Então, estou juntando aquelas duas funções. Else, se não, eu quero que ele retorne o seu valor original. Beleza. Mesmo esquema, criei essa função e vou aplicá-la. Certo? Então, agora eu vou aplicá-la no type employer, mesma coisa que a gente já fez anteriormente, nada muda, só adicionando ali a nova a função. E aí o que eu posso perceber agora é que eu já tenho uma nova variável que incorporou aquelas duas condições de state government e local government. Certo? Então, temos esse empregador que juntou essas duas condições. Mesma coisa para self-employed. Eu vou criar a mesma variável. Eu acho que agora você já sacou como que funciona e certamente vai ser capaz de replicar. E vamos seguir em frente. Beleza, juntei bem mais. Agora eu consegui, tenho ali o federal government, eu tenho o private, tenho o self-employed, que seria o autônomo, tenho state local government e tenho unemployed. Então tem 1, 2, 3, 4. Tenho 5 condições ali, né? Já valeu, já dá para criar um fator legal. E eu ainda tenho aquele ponto de interrogação que a gente vai lidar com ele daqui a pouquinho. Mas antes, vamos para a próxima variável, né? Para ver se a gente consegue juntar um pouco mais. Certamente, se você for variável por variável, você vai conseguir fazer muita coisa. Mas como o vídeo é mais introdutório, eu não vou fazer. Mas eu vou entrar pelo menos ali no estado civil, né? Que seria o marital status, né? Então, vamos entender um pouquinho mais. Então, eu tenho 3 categorias, né? Pelo menos a que eu quero criar, né? Married, not married and never married. Essas são as que eu quero, né? Eu não preciso de mais do que isso. Mas ele traz lá divorced, ele traz married AF spouse, ele traz civil spouse, ele traz married spouse absent, traz widowed, né? Que seria viúvo e tal, viúva. Então, cara, não precisa. Se é viúva ou separated ou divorce, cara, não é marriage. Então, segue o bonde. Não precisa disso tudo. Vamos diminuir essas variáveis. Mesmo esquema que a gente fez anteriormente. Ó. Então, nova função, que eu dei um nome, como o seu valor, como a sua condição estrutural original, que é character. Se, aí sim vale a pena a gente dar uma reforçada. Então, se ou a minha condição civil for married to AF spouse, ou married civil spouse, ou married spouse absent, cara, é married. Então, quero que ele retorne married. Se não, ou melhor dizendo, né, se não, se for divorced, separated ou widowed, então eu quero que ele retorne not married. Caso contrário, né, que ele retorne a sua condição normal. Beleza. Vamos rodar essa função. Opa, deu um bug aqui. Pronto, foi. Agora, vamos aplicá-la, né, na variável que a gente quer e trazer de novo. Bem, beleza. Criamos ali 3 condições da variável. Show de bola. Sigamos em frente. Essa é um pouco mais complexa e vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu já tenho pronto, mas talvez você tenha um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque temos muitos países, certo?
E, de novo, temos aquele ponto de interrogação aqui enchendo o saco. A gente vai lidar com ele daqui a pouco. Beleza. O que acontece com isso é que, cara, para a gente conseguir trabalhar de uma maneira melhor, é melhor que nós façamos ali uma divisão por região, né? Em vez de país. Então, a gente pode separar os países da Ásia, os países da América do Norte, os países da Europa, da América Latina, e os que não se encaixarem a gente vai chamar de other, né? Então, beleza. Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Cara, basicamente eu vou criar uma variável nova, a gente vai chamar Asia, e vou criar um vetor, né? E esse vetor ele vai conter ali os países asiáticos, né? Então Japão, Taiwan, Irã, Vietnã, Camboja, Hong Kong, todos esses países que pertencem ali à Ásia, eu separei nessa variável Ásia, América do Norte, Europe, América Latina e outro. Beleza. Agora eu preciso criar uma função para conseguir aplicá-la, né? Então, basicamente o que eu vou fazer? Eu vou criar a mesma ideia, a variável nova, vou criar uma função, vou dar um nome para ela. Então, se país, né, que é o nome da função que eu criei, se ela estiver dentro da Ásia, então eu quero que ela retorne Asia. Se não, eu quero que os países que estiverem dentro daquilo que eu chamei, da variável que eu chamei North America, então eu quero que ela traga North America. É basicamente isso que eu estou fazendo aqui e assim sucessivamente para todos, né? Então, quando eu aplicá-la, eu vou perceber na tabela, eu vou jogar na tabela, e olha que legal que a gente tem aqui. Então, temos Ásia, Europe, Latin America, North America e Other. Então, já separamos ali para 5 fatores também. Legal, beleza, show de bola. Vamos dar uma olhada como que estão as colunas, né, que nós alteramos. Embora a gente tenha já aplicado ali o conceito de fator, nós não alteramos, né, a variável, ela continua como character e a gente vai precisar alterá-la. Como que a gente vai fazer isso? Vamos usar de novo aquela mesma função apply. Há outras maneiras de fazer e talvez até mais fácil. Mas, cara, assim, eu não sou um programador. Então, o que eu consigo fazer é o suficiente para conseguir ali fazer as minhas análises de dados e tal. Mas a verdade é que assim, eu faço o melhor que eu consigo. Talvez você saiba de uma maneira mais fácil ou pesquise e consiga de uma maneira mais rápida. Mas beleza, então o que eu basicamente vou fazer? Eu vou trazer a minha variável, vou aplicar a função e aqui eu vou colocar que eu quero que em vez de ser character, eu quero que ele seja um factor, né? Que seja fator. Fazer isso para todas as variáveis que nós alteramos, tá? Se você quiser seguir o processo de criar a função e reduzir as variáveis e tal, então você vai aplicar para todas, né? Eu só estou aplicando para aquelas que nós alteramos aqui. Quando eu olho a estrutura, o que eu percebo? Eu percebo que, cara, a gente alterou basicamente tudo que a gente vai precisar. Então, type of employer, o estado civil também, né? O país, então tudo que nós nos propusemos, nós alteramos, mas ainda há algumas que a gente vai precisar alterar. Por exemplo, né, a questão da educação, dá para você diminuir também, caso você queira fazer e tal. E você vai fazer da maneira que você achar melhor. Ocupação também, cara, mas eu vou transformar tudo em fator, porque são variáveis que assumem só alguns valores, né? Não são variáveis contínuas. Então eu vou alterar para fator para facilitar o processo da regressão logística, né? Depois eu vou checar a estrutura para perceber se eu tenho ainda algum caráter, não tenho mais nenhum. Então consegui transformar tudo em fator. Beleza. Vamos só dar uma olhada na questão da variável educação. E a gente pode perceber que nós temos ali 16 níveis. Puta, 16 níveis é bastante. Então é melhor que. Infelizmente, é melhor alterá-la, porque senão talvez ali nosso output, né, a nossa saída da nossa regressão vai ficar gigantesca. E aí a interpretação vai ficar um pouquinho ruim. Então vamos reduzir esse também. Então, mas mesmo esquema, vou criar. O que eu tenho aqui? Tenho bachelors, que seria graduação, temos aqui high school graduates, né? Temos ali 11th grade, né? Então o 11th grade seria até o 11º ano de estudo, né? Temos ali os mestrados, temos aqui doutorados também, os professores de escola, do quinto ao sexto ano, e bom, enfim, dá pra gente juntar um pouco melhor isso, né? Então, o que eu fiz? Basicamente, o que eu achei que fosse mais fácil, então trouxe mesmo o conceito daquela ideia de criar a função, né? Então, se o nome da minha função é educação, que eu chamei seria education, eu chamei de edu ali, de 1 ao 4º ano, ou de quinto ao sexto, eu chamei de
que eu quero que ele me traga, né, como elementar, né, elementary education, do sétimo, oitavo, middle, né, e depois daí para frente high e depois higher education e assim sucessivamente, né? Vou criar essa função e depois vou aplicá-la na minha variável education. E aí a gente pode perceber que aí no caso, né, vou transformar de novo, né, para garantir que ela está em fator. E a gente pode perceber aqui, vou trazer que eu passei muito rápido, vocês acabaram, acho que eu acabei não visualizando. Aqui, beleza. Então eu tenho um, dois, três, apenas quatro variáveis, né? Agora vai facilitar muito a saída da regressão. Beleza? Vamos lá. Então, agora vamos trabalhar com aquela ideia de missing data, né? Que a gente já tinha aqueles dados que estavam em ponto de interrogação, que a gente não pode deixar aquilo para não trazer resultado espúrio para nossa regressão, né? Então, eu já sei que aquele ponto de interrogação não precisa sair. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui o meu data frame. Quero que o meu data frame seja igual ao ponto de interrogação, que é o que eu quero. Eu quero que ele ache isso, certo? E eu quero que esse ponto de interrogação ele seja convertido para NA, certo? Então, é basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Vou trazer o meu head, né? E depois eu vou trazer o somatório. Então, ali, ó, o sum, que eu quero dos NAs, né? Que foi esse valor que eu acabei de atribuir ao ponto de interrogação. Não quero que ele traga a somatória de tudo isso. Ele trouxe 3.679. Mas e aí? O que eu faço com isso? Deleto simplesmente. Em alguns casos, principalmente quando a gente está trabalhando em variável contínua, se ele representa um valor ali significativo do seu dataset, então não dá simplesmente você deletar, porque você vai perder muita informação. Então, uma alternativa, por exemplo, é você atribuir a esses valores em branco, né, o que estão em NA, a média do conjunto ali daquela variável, né? Não é o caso. Vamos dar uma olhadinha em valor percentual, né? O que isso representa do nosso total, né? Então, se a gente trouxer do nosso total ali, cara, 11,3% é pouco. Então, vamos dar uma visualizada nisso, que acho que vai ficar legal da gente entender, né? E para perceber a representatividade. Cara, se você conseguir olhar aqui, espero que vocês tenham conseguido visualizar, representa muito pouco, até visualmente falando, do nosso conjunto total. Então, o que dá pra gente fazer? Simplesmente a gente pode deletar, dar um drop aí, ou omitir essas variáveis, né? Que é basicamente o que eu vou fazer. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou trazer, de novo, renomeando ali o meu data frame, né? E eu quero que o NA seja omitido do meu data frame. É basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Fiz isso, apliquei. Vamos dar uma olhada agora no somatório dos NAs de novo. E na teoria, ele deveria trazer como null, né? Como nulo. Ele não deveria achar nada. Se funcionou o que a gente tentou fazer agora. Então ele trouxe 0, beleza, null. É isso que a gente precisava. Vamos trazer a estrutura do nosso data frame. Então ele passou para 30.718 de observações com 15 variáveis, beleza. Era o que a gente precisava. Podemos visualizar graficamente de novo. Então, na teoria, ele tem que trazer esse quadrinho aqui preto. Ele está demorando um pouquinho, beleza, trouxe. É isso mesmo, é o que a gente precisava. E agora a gente vai começar a trabalhar com a parte de visualização. Porque até agora, a única que a gente estava fazendo era, cara, limpando e ajustando os nossos dados. Agora que a gente já tem os dados limpos, né? Então a gente pode fazer uma visualização, dar uma olhada, vamos visualizar um pouquinho melhor. Isso aí, né? Então, para fazer a visualização dos nossos dados, eu trouxe aqui essa livraria que é o ggplot2, que é esse ggplot aqui, que é a livraria ideal para os gráficos, né? Pelo menos é a que eu mais gosto de usar. E aí eu vou trazer ggplot, né? Trago meu data frame, então meu aesthetic, né? Vai ser a idade, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou avisando pro R o que eu quero que ele traga nesse gráfico. Então eu quero que ele traga a idade, eu quero que ele traga um histograma, né? E quero que ele complete com a renda. As cores eu quero que seja preto, né? A grossura ali das minhas barras eu coloquei em 1. E o meu tema, né? O plano de fundo eu coloquei Theme BW, mas existem vários. Você pode, cara, brincar com isso da maneira que você quiser. Então, esqueci de baixar a livraria. Então, beleza. Vamos dar uma visualizada? Aí sim, cara, ó, trouxe certinho. Eu vou deixar ele bem maior para a gente conseguir visualizar legal. Beleza. O que ele está trazendo aqui então pra gente, né? Ó, então
O que está em vermelho, basicamente, é quem ganha menos de 50 mil dólares, né, por idade, e o que está a mais, o que está em azul, é quem ganha mais de 50 mil dólares. Então, por idade, a gente pode dar uma visualizada aqui. Então, você pode perceber que a maioria, quem consegue, né, da maioria dessa galera que ganha ali, acima de 50 mil dólares, é esse pessoal aí, além ali, entre os seus 30, né, até os seus 40 e poucos anos aí, essa galera aqui que ganha acima dos 50 mil dólares. Passando disso aqui, vai ficando cada vez menos frequente, né? Mas, claro, sem dúvida, a grande maioria ganha menos de 50 mil dólares. Mas a gente já conseguiu fazer uma visualização. Você pode depois gastar mais tempo explorando isso. A gente pode também fazer uma visualização de horas trabalhadas, né? Mesmo esquema aqui que eu coloquei. A gente montar aqui um histograma também. A gente pode perceber das horas trabalhadas. A gente pode perceber aqui que a grande maioria ali trabalha ali cerca de 40 horas por semana, né? Para conseguir essa renda de 50 mil dólares, né? Pode trazer a média, a mediana, né? O primeiro quartile, o terceiro quartile, o máximo e tal. Muita coisa que você pode fazer, pode trazer o valor médio ali, né? Então, de novo, ó, 41 horas por semana, visualmente nós já tínhamos percebido isso. Beleza. Agora um detalhe importante é que, se você perceber aqui, ó, na estrutura, quando eu trago a estrutura do GF Country, né? Foi aquela variável que nós alteramos por região, né? Só que o nome da variável tá country ainda, né? Que seria país. Só que se tá por região, cara, não faz sentido eu ter o nome dessa variável ainda como país, né? Então o ideal é alterar o nome dessa variável, não que não seja mais país, agora para região, né? Que faz muito mais sentido. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma função names, que ela já é uma função do ar, né? Vou passar o meu data frame aqui. E eu quero que isso seja igual a country, né? Porque eu quero que ele busque justamente o nome, essa variável, só que agora eu quero que ela atribua esse valor, esse nome no caso, de região, né? Vamos lá, vamos rodar. Dá uma olhada aqui, região, beleza, ele alterou, era o que a gente precisava. Agora sim, a gente pode criar um bar plot, né? Dar uma visualizada ali por região, né? Basicamente a mesma coisa. Quando eu trago aqui, eu tenho uma barra muito maior do que as outras, mas o que isso significa? Primeira coisa, assim, de fato, a grande maioria das pessoas que ganham a mais de 50 mil dólares estão nos Estados Unidos, mas eu também tenho que entender que a imensa maioria da composição do meu dado, vem do meu conjunto de dados, né, vem de pessoas norte-americanas, né? Então é natural também que eu tenha isso aqui, né? Tem uma galera da Ásia também, da Europa e tal, mas a grande maioria do meu conjunto de dados são pessoas dos Estados Unidos e também, claro, a maioria das pessoas que ganham ali, perdão, acima de 50 mil dólares, né? E dá para você fazer muito mais coisa com isso, né? E você pode explorar cada vez mais. Eu vou parar por aqui, que é para a gente não ficar tão extenso mais do que já ficou. Mas vamos lá, vamos começar agora de fato a perdão, preparar o nosso conjunto de dados, né? Eu vou implementar ali uma semente que é para você ter, caso você siga aqui, o mesmo resultado que eu tive, ou muito próximo, né? Por isso eu coloquei esse set seed, né? Que é para ele manter ali o mesmo estado randômico, né? Beleza, vamos lá então separar o nosso conjunto de dados entre aquilo que eu quero que ele treine, né? Que o modelo aprenda, né? Através de padrão, e depois que ele teste, né? E aí tá a grande sacada, né, da ideia de aprendizagem de máquinas, né? Aprendendo por padrões, né? Então eu vou separar 70% dos meus dados. Você pode colocar 80% se você quiser também, ou 60%, o ideal. Eu acho que eu gosto de trabalhar com 70%. Eu quero que 70% dos meus dados seja usado para que o modelo treine em cima daquilo, para que ele aprenda e depois ele aplique no meu teste, né? Que é onde ali eu vou conseguir criar um modelo preditivo. Então, beleza, para fazer isso, eu vou criar uma variável chamada sample, né, que seria uma amostra, na função sample split, né, que seria a separação de amostra. Vou passar a variável que eu quero prever. Você pode passar outra, mas eu vou passar a variável que eu quero prever, que é income, né, que é a receita. O split ratio, né, vai ser 70%,
como nós já combinamos aqui previamente. E depois, o meu training vai ser um subset do meu data frame, né? E eu vou trazer ele como true, e o teste eu vou trazer ele como false, que é para a gente conseguir separar. Então tá separado ali o meu training do meu teste, né? Então 70% é treino, 30% é teste. Se você quiser entender um pouquinho mais, né, como funciona a regressão logística, você pode passar essa função help, né, de LM, né, que seria ali o nome da regressão logística, e você pode pegar aqui o Fitting Generalized Linear Models, né, então você pode entender ali como que funciona, você pode discutir um pouco melhor esses modelos ali lineares, generalizados e tal. Então ele, cara, é muito completo, mas de novo, ele tá em inglês. Então, cara, eu não sei se existe o R em português, cara, não faço nem ideia. Mas o ideal, como eu já falei, para não ser repetitivo, cara, é que você se acostume com o inglês, né? Então é ideal que você faça aí a leitura para você entender melhor como funcionam esses modelos. Então, beleza, vamos lá. Agora sim eu vou aplicar o meu modelo. Então vai ser a minha variável, que eu vou chamar, né, de modelo, ou o nome do meu modelo, eu deixei mesmo como model, ele vai ser igual à minha regressão logística, né, melhor dizendo, né, o modelo linear generalizado. Eu vou indicar que é o logístico na hora que eu tiver aqui dentro entre parênteses, né, que é o link. Aí sim eu vou colocar esse log it, né, o log vem da ideia de log mesmo, de logaritmo, né, que vai ser a variável que eu quero prever, que vai ser o income, e ela vai ser função, esse til aqui significa função do quê? Função de todo o resto. Por isso eu coloquei til ponto, esse ponto significa que ele é a função de todo o resto. Beleza, o family é binomial, né, porque eu quero ali duas possibilidades entre 0 e 1. Esse link aqui é o nome da minha regressão, eu quero a regressão logística. E qual vai ser o conjunto de dados que eu vou usar? Cara, não vai ser o DF, o meu data frame. Porque se eu colocar o DF, então a ideia de training e test set não valeu de nada. Eu tive todo aquele trabalho para separar o conjunto, justamente porque eu quero que o modelo treine em cima do meu conjunto de dados que eu separei, que é o 70%. Então o data aqui vai ser o training, né? Então muito cuidado na hora que você for replicar para você não colocar o data frame total. E aí não adiantou de nada, ele vai jogar um modelo com base no total e não treinou nada e, cara, não valeu de nada. E aí, beleza, vou rodar o modelo e vou trazer o summary do modelo, né? Ele vai trazer um aviso lá, não se preocupa com aquilo. E aí, o que nós temos aqui? Ele trouxe a minha saída, né? O que é interessante? Você pode dizer que, cara, ficou longo pra caramba e tal. Por quê? Porque o certo era a gente passar mais tempo, né? Criando mais funções, diminuindo cada vez mais. Mas eu não fiz isso, que era um modelo só introdutório, só pra gente aprender o que significa. Significa essas estrelinhas aqui, né? Então ele traz o modelo estimado, ele traz o erro padrão, ele traz o valor Z, ele traz a probabilidade e tal, que seria a ideia do p-valor e tal. E ele traz, o que ele traz também? A significância, né? Então nada mais é do que essas estrelinhas aqui. Esse é o grau de significância que eu tenho. Então se ela não tem nada, ela significa que não há evidência suficiente ali para comprovar significância estatística, né? Ao passo, quando eu tenho 3 estrelinhas, ele rejeita a hipótese nula, né, de não significância, logo, então, não temos evidências para rejeitar, significa que ela é estatisticamente significativa, cara, é basicamente isso. Aí que você pode fazer? Você pode rodar esse Archaic Information Criteria, né? E o que isso basicamente vai fazer? Ele vai, na verdade, replicar, né, ou pelo menos trazer o conceito da ideia de excluir algumas variáveis que não têm relevância estatística, né? Você pode rodar se você quiser, eu já sei por via de fato que ele não vai alterar muita coisa aqui, mas vou até rodar novamente para a gente entender e ver, né, se ele traz alguma diferença. Mas você pode perceber, cara, que ele não traz muita diferença daquilo que já tinha, né? Ele até demora um pouquinho para rodar, acabou de rodar, mas você pode perceber que não mudou muita coisa. Então, mas beleza, você pode testar aí. De repente, se tiver um outro conjunto de dados e tal, talvez ele seja legal. Lembrando, se você quer, não é o escopo agora explicar no detalhe como funciona a ICAICS Information Criteria. Eu usei
em um outro trabalho, em um outro projeto, que na verdade foi na minha dissertação de mestrado, que vai ser publicado agora num paper de estatística e matemática. E lá eu explico muito melhor o que é esse Archaic Information Criteria, mas ele está aqui, se digitar help EAAIC, cara, vai trazer aqui todo o conceito e tal, você pode ler com mais calma caso você tenha um interesse. Beleza, tá aqui o novo modelo, vamos agora criar, né, por via de fato ali, vamos testar ali esse modelo preditivo, né? Então o que eu estou fazendo? Eu vou trazer o meu teste, que agora sim é aquela variável que eu separado, os meus 30%. Vou trazer aqui test predicted ponto income, né? É o nome é a variável que eu estou dando nome para essa variável aqui. Vou trazer a função predict, que é a função de previsão, né? O modelo, que foi aquele que a gente criou, né? O primeiro. O novo, o new dataset, que é o novo conjunto de dados, não vai colocar o training de novo, porque senão você vai ter o mesmo resultado, não faz sentido. Você separou, que era justamente para aplicá-lo agora. Então, o new dataset vai ser o teste. E o type vai ser response. Então, a gente vai colocar ali. Vamos rodar. Beleza. Ele trouxe já um novo modelo. E vamos colocar essa tabela. Ele vai criar um confusion matrix, né, uma tabela, uma matriz ali de confusão. Sei lá se essa é a tradução mesmo, mas enfim, a tradução literal seria essa. E a gente vai entender, perceber como. A gente vai poder avaliar, melhor dizendo, como foi esse modelo, né? Então, quando a gente olha, a gente bate o olho, a gente já consegue perceber ali o que é falso positivo, o que não é, né? Então ele traz aqui falso, né? Aquilo que ele preveu, né? Que seria falso e de fato é falso. Ou seja, ele preveu que pessoas ganhavam menos de 50 mil e de fato ganham menos de 50 mil. Ele traz 6.368. E o que ele errou, né? Que ele preveu que seria falso, na verdade não é. A pessoa ganhava de fato mais de 50 mil, 864. Aí ele preveu ali que o que também era verdadeiro, né? Que a pessoa ganhava acima de 50 mil e ganhava mesmo, né? Ele deu 1.431 e que ele errou, né? Que ele preveu que a pessoa ganhava e a pessoa não ganhava 552, né? Então a gente pode criar esse valor percentual, né? Para entender um pouco melhor e sacar ali qual o seu grau de acerto, né? Então a gente pode perceber ali que foi em torno dele de 85%, né, daquilo que ele acertou em relação ao seu total. Cara, puta, valeu, legal, né? Ele trouxe ali um grau de assertividade maior, né? Depois você pode pegar lá só aquilo que ele. O grau de acerto que ele tem de tudo aquilo que ele só acertou em relação ao que ele errou e tal. Cara, dá pra você ver muita coisa aqui que eu trouxe aqui outras funções, ou só em relação ao que ele errou de fato, ou só ao que ele acertou. Mas a verdade é que o modelo, assim, é relativamente bom, né? Então ele conseguiu acertar ali quase 85%. Agora, se você quisesse, vamos supor, não, vou aplicar, vamos supor, tem um indivíduo que é funcionário, trabalha para o governo federal, é casado, branco ou não, né? Então você vai atribuir valor esses valores para essas variáveis e você vai jogar nessa fórmula aqui, certo? E aí ele vai te trazer uma probabilidade. Aí vamos supor que ele te trouxe. Cadê? Fechei o R. Vamos trazer de volta. Volta. Vamos trazê-lo novamente. Aí vamos supor que ele te trouxe ali, sei lá, 0,7. O que significa? Você vai estabelecer um critério. Bom, se ele trouxer acima de 0,5, então eu entendo que é 100%, entendeu? E aí, beleza. Então ganha acima de 50 mil. Ou ele trouxe 0,3, pô, trouxe 0,3, trouxe menos de 0,5. Que foi exatamente o que a gente fez aqui, ó. Nessa parte aqui. Então, ganha acima de 0,5, então é verdadeiro, beleza. Trouxe 0,3, pô, então ganha menos de 0, ganha menos de 50 mil dólares. Então, essa é a ideia, né? Então, para você aplicá-lo, você vai aplicá-lo nessa fórmula que já está aqui. Que aí não é nada muito. Se você tiver dificuldade, cara, deixa no comentário aí, não tem problema. Eu crio outro aqui, a gente faz, mas acho que aí agora é straightforward, né? É direto. Ficou bem simples. E a gente conseguiu desenvolver um modelo
que fica assim relativamente acurado. Bom, pessoal, eu acho que é isso. O vídeo já ficou bastante longo. Eu agradeço do fundo do coração você que teve saco de ficar aqui comigo esse tempo aprendendo aqui e tal. Espero que você tenha absorvido bastante coisa. Se agregou, bacana. Eu não esqueci, quem vai. Eu sei que tem gente me cobrando lá no Instagram. Porra, cadê a simulação Monte Carlo? Cara, vou fazer, eu não tive tempo de parar. Eu parei esse, porque esse é relativamente mais simples, né? Então foi o que eu consegui parar para fazer. Mas vou fazer também, fica tranquilo. Mais uma vez, peço se você gostou do conteúdo, que você curta, compartilhe com seus amigos. Cara, é importante para mim, para você, para todo mundo, porque o conteúdo chega para mais pessoas e é assim que o algoritmo do YouTube trabalha. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais.